Santiago Pereira de Souza, é um jovem pastor, 42 anos, há 11 anos pastor, e eu tive o privilégio de ser o seu professor no seminário presbiteriano. É uma honra tê-lo conosco hoje pela manhã. Ele é pastor da igreja presbiteriana em Iuna. Este é o seu 2º ano ali. Ele foi reeleito para o pastorado efetivo daquela igreja e é instrumento de Deus nesta manhã para falar ao nosso coração, porque Deus já falou ao seu coração. Reverendo Santiago, a igreja é sua, o púlpito é seu, fale ao coração do povo de Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É um grande privilégio estar retornando aqui à Igreja Catedral Presbiteriana do Rio, onde 11 anos atrás, na nossa formatura, foi aqui, dia 13 de dezembro de 2003, estávamos aqui naquela cerimônia de gratidão ao Senhor pela formatura. E está aqui também, rever alguns irmãos, rever o reverendo Isaías, que foi meu professor de português, grande professor, nos auxiliou, nos ajudou com a sua amizade, rever o reverendo Guilhermino, também aqui, e eu trouxe nesta manhã, e nós depois vamos pedir aqui uma dedicatória, ele não vai lembrar disso, mas uma foto que está aqui em nossas mãos, de 1998, Congresso Nacional de Jovens da nossa Mocidade Presbiteriana do Brasil, lá em Recife. E na hora de uma saída lá, eu peguei o reverendo Guilhermino. Hoje eu estou mais bonito nessa foto, hoje aqui, do que nessa foto, como o reverendo Guilhermino também está muito mais bonito, né? Então depois nós vamos aqui dar a ele, para ele guardar, né, mesmo que possa assustar aqui com a minha foto, que eu creio que hoje eu estou mais bonito. Mas também rever aqui o presbítero Guaraci Sattler, né, já conhecido da gente, reverendo Marcelo, contemporâneo no seminário presbiteriano, rever mesmo lá atrás o reverendo Cid Caldas, grande amigo nosso, Deus abençoe, e está aqui também para revê-lo nesse momento de cultuarmos a Deus. A nossa igreja está aqui representada, os irmãos estão hoje lá no templo nos assistindo, nós damos aqui um abraço aos queridos irmãos que estão lá também prestando esse culto ao Senhor. Então eu quero nesta manhã compartilhar a palavra do Senhor e você vai abrir aí no Salmo 90. Eu creio que é um salmo muito conhecido dos irmãos, porque é o salmo sempre que é lido e proferido quando se faz aniversário. Então, quando se faz um aniversário, sempre lê o Salmo 90, o Salmo 92, mas esse salmo também nos traz nessa manhã uma preciosidade importante, para desafiar a você nessa manhã, como também quando eu preparei esse sermão, Deus falou no meu coração, para que eu tenha o que está aí relatado nesses 17 versos. Então, mesmo assentados, os irmãos estarão acompanhando a leitura do Salmo 90, e esse salmo nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, e são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Agora toda a igreja, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Ó Pai, nesse momento que estamos diante do Senhor, estamos aqui na tua casa, e até aqui nós louvamos e engrandecemos o teu nome com os hinos, com os cânticos, na devolução dos dízimos, das ofertas, no batismo. E agora, ó Pai, que a tua palavra foi lida, que o Senhor continue a falar em cada coração, como o Senhor falou no meu, porque nós cremos que, na verdade, o Senhor está neste lugar. Continue a falar, continue a transformar, como o Senhor tem feito através do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Nós queremos lembrar aqui uma das cartas que encontramos no Novo Testamento, e uma delas é a Epístola de Tiago, lá no capítulo 1, verso 5. Tiago nos fala que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas, queridos irmãos, nessa manhã, eu quero fazer já uma pergunta para você. Você tem um coração sábio? Você é uma pessoa sábia? Seja nas decisões que você toma, no que você fala, no que você ouve e entende também da palavra do Senhor, porque a sabedoria, ela tem base no perfeito conhecimento de Deus, e essa sabedoria era referida ao que acabamos de ler aqui na carta de Tiago. Ele fala que, se porém algum de vós necessita de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus. Em todas as nossas decisões, nós ouvimos aqui através do pastor Marcelo, através aqui do presbítero Guaraci, os irmãos estão passando por esse processo eleitoral. Quem vai dar a sabedoria e a condução disso tudo é o nosso Deus. Ele continuará a fazer o que Ele quer. Seja na decisão pastoral dessa igreja, seja quando nós lemos a palavra, sempre quando nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Mas às vezes, impulsionados com o nosso coração, às vezes emotivos que somos, nós erramos. Mas nós acertamos quando nós pedimos sabedoria a Deus. E Tiago fala isso. Mas a sabedoria que Tiago está falando não é aqui um conhecimento de fatos denominados de ciência, mas é aquela qualidade do entendimento que aguça a percepção das obrigações morais e também da apreensão das realidades eternas. É a sabedoria que o próprio Salomão orou, a sabedoria espiritual.
Essa sabedoria também consiste em compartilhar a sabedoria de Deus, e ela transmite aqui mediante o poder da nossa comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Mas você que está aí com a sua Bíblia aberta no Salmo 90, fique por favor com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui degustar desta palavra preciosa aqui, entender o que ela quer falar no seu coração nessa manhã, meu irmão, minha irmã. O Salmo 90, o autor aqui fala que ele está pedindo sabedoria, mas ele pede um coração sábio. Olha aí o versículo de número 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se formos atribuir a Moisés a autoridade desse salmo, conforme está aí no subtítulo, você está aí, vai encontrar que a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, uma oração de Moisés, homem de Deus. Nós vemos aqui que os subtítulos, eles não são aqui inspirados, mas nós temos aqui o mais antigo salmo do Saltério, e esse salmo pode ser aqui o fundo histórico, isso é, dos últimos 40 anos da caminhada do deserto, quando a geração adulta aqui que saíra do Egito estava desaparecendo. E a ideia aqui é que temos aqui Moisés ia se sentir aqui cada dia mais isolado, mas isolado em espírito. E observamos aqui quando aqueles antigos membros aqui da congregação de Israel iam deixando seus ossos pelo deserto. Por isso que Moisés está aí, olha aí o versículo 11, o versículo 12, ele está falando nesses versos dizendo: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então Moisés percebe, e ele aqui precisa ter um coração sábio diante de quem? Perante o Senhor. Ele percebe que os seus dias precisam ser bem vividos, precisam ser dias de discernimento, precisam ser bem enumerados, para que haja sabedoria e que viva um coração sábio aos olhos de Deus. Eu pergunto para você nessa manhã: dá para comparar você com Moisés? Dá para você ter esse coração sábio como Moisés teve? Esse é o desafio nessa manhã. E da colocação desse Salmo 90, qual é o propósito de termos aqui então um coração sábio, pastor? Como eu posso ter um coração sábio? Primeiro, olha aí, nós já lemos os versículos de 1 a 6, nos relata aqui que para que eu tenha um coração sábio, eu preciso conhecer a eternidade de Deus. Você conhece a eternidade de Deus? Pergunta aí para o seu irmão do lado, fala assim: você conhece a eternidade de Deus? Se ele te responder, amém. Se ele não souber, eu creio que a palavra e o Espírito Santo do Senhor vai falar no seu coração. Então, para conhecermos a eternidade de Deus, os versos de 1 a 6 está aí claro para você. E aí nós vamos observar que Deus tem se tornado um refúgio daqueles que creem todos os tempos, como está aí no verso 1, é uma atitude humilde e sábia. O Moisés reconhece Deus, que é a eterna habitação do homem, ou seja, ele aqui é o abrigo protetor, ele vê Deus aqui, e ele vai à eternidade, como está aí no versículo de número 2, e em todas as gerações, as pessoas refugiam em quem? No Senhor. Se refugiam no Senhor. Você tem feito isso, meu irmão? 1000 anos são os dias demais para a criação de Deus, porém para Deus, como é o dia de ontem, como acabara de acontecer. E aí nós vamos relatar aqui, se você observar lá a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o verso 8, muitos aqui conhecem de cor. Eu vou começar aqui, eu creio que você vai falar comigo, vai falar assim: todavia uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Então, coração sábio
Não que nós conseguiremos entender, meu irmão, minha irmã, a eternidade de Deus. Mas, porém, quando tivermos um coração sábio, conheceremos que o nosso Deus, Ele é único. Desde toda a eternidade, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A palavra é clara. E aí voltemos aqui ao texto. Moisés, ele orou para que Deus ensinasse a viver cada dia, conhecendo a eternidade dele, do Senhor. Conhecer a eternidade de Deus envolve saber que Deus não muda, Ele é constante, Ele é fiel em todas as suas palavras e em todas as suas promessas. Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã, eu creio que você também. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que Moisés serviu, é esse Deus que Moisés pediu para ter um coração sábio, para entender a eternidade de Deus. Lá no livro de Números, capítulo 23, o versículo 19, nos conta a história que quando Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar aqui o povo de Israel, Balaão diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós temos de revelação do nosso Deus está aqui, em sua palavra. O que Deus fala, o que Ele prometeu, Ele não falhará. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que eu preciso entender e ter esse coração sábio para entender que esse Deus, Ele é o Deus de eternidade, Ele é o Deus fiel. Não tem sido fiel para com você? Ele tem sido fiel também para comigo. Então, queridos irmãos, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração seja sábio. E compreendamos aqui que Deus, Ele é eterno, Deus não mente, Ele não muda, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Ele não foi, Ele é o Senhor. Precisamos ter um coração sábio. Você tem? Que você continue entendendo aqui a eternidade de Deus. Nós vamos um pouco à frente, aí na sua palavra do Senhor, na Bíblia, que você está com ela aberta, a partir do verso 9 até o verso 12, nós vamos encontrar a segunda resposta para essa mesma pergunta. Pastor, então como eu posso ter um coração sábio? Está aí nos versos 9 a 12, nós já lemos. Mas para que eu tenha um coração sábio, para que eu conheça, ou para conhecermos aqui a transitividade do ser humano, para conhecermos a transitividade do ser humano, observe aí que nos versos 9 a 12, o salmista está aí, claro, falando para você, inspirado aqui pelo nosso Deus. O propósito do salmista aqui era mostrar quão insignificante é a raça humana, quando ela é comparada à eternidade de Deus. Olha o versículo 9: acabam os nossos anos como um breve pensamento. Você sabe o dia de amanhã? Talvez nós sabemos o que pretendemos fazer, mas será que amanhã vamos estar vivos? Será que amanhã nós vamos estar na glória? Jesus vai voltar? Você está preparado para isso? O salmista, ele fala que acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Um homem vive 70 anos, e quando ele chega a essa idade, ele olha para a sua vida passada, como tudo aqui, se tudo não pudesse ou não passasse de um dia. Eu não sei se o reverendo Guilhermino já tem pensado isso, né? Já tem mais de 70, mas tem cara de 60, não é? Sua vida inteira pode ser comparada a uma única palavra: ontem. Estava conversando aqui com o reverendo Isaías, ele falou: quantos anos você tem? Eu, 42. Ele falou: foi 42 anos quando eu cheguei aqui nessa igreja. Então foi ontem, né?
Está novo ainda e bonito também. Não é verdade que o salmista está falando aqui? Foi ontem. E na realidade o que o salmista ensina aqui é que temos alguns poucos dias de vida, e até poucos dias que são vividos sobre a ira de Deus, que pesa sobre nós cada dia. E aí nós vimos que assim sendo, os nossos poucos dias multiplicam-se em poucos anos, e esses poucos anos se escoam na história que pode ser contada rapidamente, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, e voamos como um conto, como os anos que chegam e ao fim que termina um breve conto, e num breve pensamento, como o salmista está aí falando. Mas Moisés, na sua oração, ele ora assim: ensina-nos a viver esses poucos dias, esse breve pensamento, para que de dentro de poucos anos consigamos alcançar coração sábio, isso é, consigamos compartilhar da sabedoria de Deus mediante o Espírito Santo. No Salmo 39, os versículos 4 a 7, está registrado. E eu pergunto a você: você tem um coração sábio? Os nossos anos passam rapidamente, tudo passa, e nós precisamos aproveitar esse tempo com o Senhor. Você tem aproveitado? Continue a aproveitar, porque é muito gostoso estar na presença do Senhor, é muito bom servi-lo, é muito bom adorá-lo, é muito bom glorificá-lo, estar na presença do Senhor. E eu espero que nessa manhã você reflita isso, em nome de Jesus. Aproveite o seu tempo com o Senhor, porque os anos passam rapidamente, tudo passa, e nós voamos. E por fim, nesta manhã, mas pastor, ainda eu quero continuar a entender essa oração. Como eu posso ter um coração sábio? Primeiro, eu preciso entender a eternidade de Deus. Segundo, para conhecermos a transitividade do ser humano. Mas eu preciso ter um coração sábio. E nós vamos encontrar aí nos versos 13 a 16. Nós já lemos, mas acompanhe por favor na sua Bíblia. A terceira e última coisa, para que eu tenha um coração sábio, para que eu continue a ter esse coração sábio, eu preciso conhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Os versículos 13 a 16 estão claros aí. Eu preciso conhecer a minha fragilidade e a minha dependência de Deus. Nós estamos aqui hoje, sabe por quem? Por causa de Deus. Porque Ele nos deu vida, nos deu disposição, nos deu essa vontade de estar na presença dEle nesta manhã. Porque se não fosse Ele, estávamos perdidos. Imagine se Deus não tivesse enviado o seu único filho para morrer naquela cruz, derramar aquele precioso sangue por cada um de nós. Nós não estávamos aqui hoje. Então eu preciso continuar a conhecer a minha fragilidade e a minha dependência de Deus. E essa parte final do Salmo nos traz essa ideia aqui de um afastamento do povo. O versículo 13 fala que sem dúvida o pecado era a causa de Deus ter se afastado do acampamento de Israel. E aí nós vamos ver que há um necessário aqui para aquele povo, e faz-se necessário um retorno para Deus, um retorno da sua compaixão, da misericórdia com aquele povo, e ainda o retorno da sua alegria, da sua benignidade. Por vários anos, a tribulação, tristeza e dor, como estão aí nos versos 13 a 15. Mas Moisés sabia que a falta de sabedoria do seu povo, por isso que ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias. E o que isso quer dizer? É ter compaixão. Tem compaixão dos teus servos. O povo aqui espera uma resposta rápida da parte de Deus, para que a sua desesperada situação fosse aqui prontamente resolvida. Um grande comentarista bíblico, escritor, Chesterton,
ele nos diz que há dois pecados contra a esperança. Primeiro, o pecado da presunção e o desespero. O que é presunção? Presunção é a atitude que nada está sendo feito, a menos que nós mesmos estejamos fazendo. E às vezes nós somos assim, presunçosos. Achamos que sabemos, que somos melhores que os outros, que somos mais espirituais que os outros. Isso é presunção. E ainda o desespero é a atitude que se sente que tudo mais falha quando nós falhamos. E é aí que nós precisamos ter um coração sábio para aceitarmos aqui a fragilidade, a dependência de Deus e nos assegurarmos a Deus que está presente mesmo quando Ele se mantém invisível e que Ele opera tudo para bem daqueles que o amam. Você crê nisso, meu irmão? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na vida do servo de Deus, há uma mistura de aflições e de alegrias. E assim, queridos irmãos, sendo a prosperidade e a adversidade tem a sua vez apropriada nessas mudanças que operam juntamente para aqueles aqui que amam a Deus. E sabe qual é? Qual é a nossa maior recompensa? É o céu. A sua maior recompensa não é ter propriedades, não é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, mas é o céu. Nós somos passageiros aqui, e o nosso alvo continua sendo o céu. Se você não tem esse pensamento hoje, e isso em meta no seu coração, faça isso em nome de Jesus. A nossa recompensa, há recompensas no céu. Ensina-nos a entender e a compreender e perceber a nossa fragilidade e a nossa dependência do Senhor. E nesta manhã eu quero concluir com o versículo 17. E nós vamos ler juntos, para concluirmos o nosso sermão nesta manhã e essa palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir ao povo que é dele. Leiamos o versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Qualquer indivíduo espiritual é capaz de saber o que é essa conclusão, o que diz aqui na conclusão desse salmo. Deus é eterno. Deus é eterno. Você pode repetir comigo? Deus é eterno. E nós seres humanos, nós somos transitórios. Nós somos passageiros. Todos nós dependemos da compaixão, da benignidade e libertação do Senhor, mas todos nós ainda temos obras, projetos que estão perto do nosso coração, e todos recebemos as nossas respectivas missões e também a unção de Deus para realizá-las. Mas sabemos que todo esforço humano é vão, se o nosso coração não for um coração sábio, segundo o querer de Deus. Que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você saia daqui com essa convicção. E eu vou fazer essa pergunta de novo. E se você puder perguntar aí ao seu irmão do lado, faça isso. Você tem um coração sábio? Fala aí com ele. Você tem um coração sábio? Será que você vai entender essa eternidade de Deus, essa transitoriedade do ser humano, e você depende de Deus? Não dependa dos seus próprios esforços, né?
Às vezes a gente estuda, tem uma posição e achamos que sabemos mais do que os outros. Mas se não for a graça de Deus e a nossa dependência dele, nós estamos perdidos. Então que Deus continue a falar no seu coração. Que nesta manhã você saia daqui mais uma vez, como você sempre sai, revigorado, não pela palavra do pastor, mas pela palavra que Deus falou no seu coração nessa manhã. Curve a sua fronte mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, nesta manhã, diante do Senhor, com muito temor e tremor, nós aqui transmitimos o recado que o Senhor colocou no meu coração, para transmitir esse povo tão amado e querido da igreja e da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e também dos nossos irmãos de Iuna, seja aqui no templo, seja na internet, e os demais que estão ouvindo e vendo e participando desse culto ao Senhor. A única coisa que precisamos do Senhor é ter esse coração sábio. E nós mais uma vez estamos pedindo ao Senhor, como Tiago escreveu na sua carta. Se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos pedir ao Senhor. Pai, continue a nos dar a sabedoria para entender a eternidade do Senhor, para entender a transitoriedade do ser humano e para continuar a entender que nada somos, nós dependemos do Senhor, dia a dia. Continue a nos dar um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias na Tua presença. Que o Senhor continue a falar, a transformar com o Teu poder. É a minha oração que eu faço mais uma vez, agradecido não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos nessa manhã.